Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa última aula, tá certo? Desse curso básico de HP12C. É lógico que existem várias outras funções, como as funções de estatística, que a gente não explorou dentro dessas aulas devido ao nosso tempo, né? Que a gente ainda tem que ver outros softwares. E também tem outras funções, né? A calculadora tem outras funções, mas assim, a gente acredita que a gente explorou as principais. E aí, só para finalizar, aí eu vou dar aqui umas noções de programação na calculadora. A calculadora financeira, o mais interessante dela é que você consegue programar ela para fazer qualquer função que você queira colocar, tá certo? Isso é bastante interessante nela. E aí, como é que funciona a programação na HP12C? Você pode fazer qualquer programa. Aí você vai seguir os seguintes passos. Primeiro, você vai escrever em um papel, né, a sequência de teclas que você usaria para fazer um determinado cálculo. Isso é muito útil para quando você vai fazer vários cálculos repetitivos ou mesmo algumas coisas várias vezes, né? Eu vou já dar um exemplo para vocês de como é que a gente poderia colocar. Então, a primeira coisa a fazer é escrever no papel o passo a passo de como é que você faria aquele cálculo, né? Que é o passo a passo que a gente já vem fazendo, né, nos exercícios. Depois você vai apertar a tecla F, né, R/S, que vocês já estão até, eu já mostrei para vocês, né, um programa que é aquele das taxas equivalentes, que é muito útil, né? Vocês não percam aquele programa, pelo amor de Deus. Depois vocês vão limpar. Aí tem uma coisa que é chata na HP. O que é chato? Ela só armazena um programa por vez. Então, se você já gravou o programa das taxas equivalentes, vocês vão ter que apagar ele para fazer esses programas que a gente vai colocar aqui, mas depois vocês vão, né, programam de novo para ficar na calculadora. Eu acredito que o programa mais útil é exatamente o das taxas equivalentes, né? Mas eu vou mostrar aqui outros exemplos de programas para vocês. Então, escreve primeiro a sequência, depois aperta a tecla R/S, né, para entrar no modo de programação. Depois aperta a tecla F-Clear, né? Ou seja, primeiro aperta a tecla R, F, né? E R/S para entrar no modo de programação, ele vai ficar esse 00 e barra. Depois aperta a tecla F e essa tecla aqui, no caso, essa tecla aqui, ó, Program. Quando eu clico nessa tecla Program, ele vai limpar todos os programas que a calculadora tinha. Aí pronto, depois aqui é só é, fazer o passo a passo e a gente vai fazendo o programa. Aí aqui eu vou dar um exemplo de programas de programa para você. Então, vamos aqui supor um exemplo, um exemplo de, por exemplo, de uma pizzaria. Um exemplo de uma pizzaria em que nessa pizzaria, né, que funciona no período noturno, ela cobra para cada pizza, né, para cada pizza, para entrega, vamos dizer que essa pizzaria ela cobre 5% do valor da pizza mais R$ 2. R$ 2 fixo, né, para ela entregar a pizza. Seja para qualquer lugar, ela vai cobrar 5%, né, de adicional noturno, mais esses R$ 2, isso para cada pizza. Isso aqui eu estou dando um exemplo fictício, mas poderia ser para comissão, por exemplo, o salário de um funcionário. Aí você colocaria a comissão mais um fixo, né? Poderia ser também. E aí, para fazer esse cálculo só uma vez, é bom, você no instante faz, né? Por exemplo, vamos dizer que a pizza deu R$ 100, por exemplo. Aí, é, como é que eu faria? Deixa eu só fechar aqui a programação. Como é que eu faria aqui, né? Na calculadora. Eu colocaria aqui os R$ 100, né? O valor da pizza, que é 100, então eu colocaria 100, Enter. Aí, para calcular os 5%, coloca 5, depois a tecla de porcentagem, ele calculou 5.
Aí, como eu vou somar esses valores, essa porcentagem ao valor, vou apertar o botão de mais, ele soma, né? 5% de R$ 100 é 5, né? R$ 5, mais 100 fica 105. E por último, somo com 2, né? Então, 2 mais. Então, no final, a Pix daria R$ 107, né? Com o valor da entrega, né? Dessa comissão, mais a entrega. Para fazer de uma Pix é fácil, mas imagine aí fazer de todas, né? De todas. Então, a gente pode fazer isso um programa para facilitar o cálculo. Então, vamos só escrever o passo a passo, né? Aí, eu digitei o valor, né? Digitei o valor, depois apertei a tecla Enter. Depois, eu fiz o quê? Apertei a tecla 5, né? 5, depois a tecla de porcentagem. Depois, eu somei, né? Apertei o botão de mais. Depois, eu apertei o botão 2 e, por último, apertei o botão de mais. Então, a gente vai fazer exatamente isso e colocar na HP. Então, vamos lá. Como é que eu vou programar? Então, vou lá. Primeiro, vou limpar, né, a memória FCLX, né? Lembra lá que deu 107, né? Então, primeiro aperta F, R/S, né, para abrir o modo de programação. Aí eu vou limpar, então, Fprogram, para limpar qualquer programa que tenha. Aí eu vou inserir esses passo a passo. Você não vai colocar o valor, tá certo? R$ 100. E nem precisa apertar a tecla Enter, tá certo? Porque ele já entende que o valor que você vai colocar, você vai ter Enter. Só basta colocar do 5 em diante. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5, depois o porcento, depois o mais, depois o 2, depois o mais. E fecha o programa. R/S. Pronto, fechou o programa. Aí, em vez de eu digitar isso tudinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar o valor, eu vou digitar o valor da Pix e apertar R/S, ele já vai calcular. Então, por exemplo, a Pix de R$ 100. Então, 100, coloco 100 e aperto o R/S. Ele já vai fazer o cálculo todinho, já vai me dar os R$ 107. Ah, mas a Pix, aí eu vendi outra Pix no valor de R$ 25. Então, 25 R/S. No final, ele já vai calcular o valor, né, total a ser pago, né, da entrega. Deu R$ 3 e pouco, né? O valor total já vai dar R$ 28,25. Então, veja que isso é uma mão na roda, né? Para a gente, ou seja, para tudo, né? Tudo que você for pensar, dá para fazer, né? Cálculos. Aqui na apostila, ele traz alguns exemplos de programas. Ele traz aqui um exemplo para o programa de juros simples, tá certo? O programa para calcular juros simples. Então, ele ensina aqui como fazer, ele tem aí o passo a passo, só vocês olharem, né? Algo muito interessante é que vocês podem utilizar essas teclas aqui, ó, N, I, PV, PMT, FV e CH para poder executar cálculos, né, para fazer os programas. Como assim, Pedro? Exemplo. Vamos dizer que vocês queiram calcular a função lucro da empresa. Por exemplo, a função lucro, né, receita total menos o custo total, né, a função lucro. Aí, vamos dizer, eu posso muito bem pegar o seguinte, eu pegar um menos o outro, né? Vou aqui, né, abrir a calculadora. Eu posso muito bem pegar duas teclas, por exemplo, eu pegar essas duas teclas aqui, ó, N e I. O N para ser a receita e o I para ser o custo. E aí, quando eu colocar os dois e apertar a tecla R/S, ele já vai subtrair. Como é que eu posso fazer isso? A gente pode fazer o programa assim. No caso, a gente vai colocar RCL. Essa RCL é para chamar o valor, tá certo? Essa tecla RCL. Então, RCL N. Depois RCL I, né, a tecla I, e depois apertar o botão de menos. Aí ele vai pegar o valor que está na N, o valor que está na I e depois subtrair. Então, só montar aqui o programa. Por exemplo, deixa eu fechar aqui. Então, primeiro abre, né, Fprogram,
Aí depois fprog para limpar, né, o programa, qualquer programa que tiver. Aí eu vou pegar aqui, ó, rcln, depois eu vou pegar o rcli e por último vou diminuir os dois. E aí eu vou fechar o programa. Aí, por exemplo, vamos dizer que essa empresa aqui teve uma receita de 10 mil reais. Vou colocar aqui, ó, 10 mil reais. Aí eu vou apertar o N. Aí, lembrando que quando a gente está no programa, esse N aqui está como se fosse a função lucro, para o nosso programa que a gente está inventando, tá certo? Aí vamos dizer que essa empresa teve 5 mil reais de custo. Então, vou colocar aqui, ó, 5 mil e o I. Aí eu vou apertar aqui o R/S, ele já vai diminuir, deu 5 mil. Eu vou colocar aqui outro exemplo para ficar mais simples. Então, aqui é mais claro, né? Porque ficou 5 mil repetido, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 10 mil de receita. Eu tive 10 mil de receita. E eu tive 15 mil de custo, né? 15 mil de custo. Então, 15 mil de custo. E, né? Quando eu aperto aqui o programa, vai dar menos 5 reais de lucro, né? Ou seja, eu tive foi prejuízo. Então, veja que a calculadora dá para você criar várias funções. Tipo, você pode utilizar até essas 5, ó. Você pode utilizar esses 5 botões aqui, ó. Aliás, esses 6, né? O N, o I, o PV, o PMT, o PMT, o CHS, para você colocar valores e com esses valores vocês conseguem programar o que vocês quiserem. Lembrando que antes de colocar a tecla, você vai exatamente apertar a tecla RCL. Essa tecla RCL significa reclamar, chamar. Aí você coloca ela, a tecla, né, para poder chamar. Deixa eu fazer aqui outro exemplo. Por exemplo, eu quero pegar vamos dizer que eu tenha a seguinte operação. Você queira pegar dois números, nós temos 3 números. Aí, vamos dizer que você queira multiplicar os dois primeiros e depois somar com os últimos, com o último, né? Como é que você faria isso, né? É lógico que parece até uma besteira, né? Poderia fazer isso direto, mas como você tem muitas coisas, né? Vai fazer isso várias vezes, às vezes facilita, né? Que é o caso da taxa equivalente, né? Facilita fazer isso direto. Então, por exemplo, aliás, até aqui é simples, né? Deixa eu fazer outro exemplo. Por exemplo, eu tenho dois números e eu quero fazer um elevado ao outro e depois eu quero somar com o terceiro. Então, eu quero pegar o primeiro número, elevar com o segundo e depois somar com o terceiro. Então, vamos fazer aqui. Vou abrir aqui o programa, né? Então, deixa eu escrever logo o passo a passo, né? Então, a gente colocaria o valor, né? O primeiro dado, o valor. Depois o Enter, né? O Enter. Depois eu colocaria outro valor. Depois apertaria a tecla Y elevado a X. Depois eu colocaria o terceiro valor. E depois apertaria a tecla mais, né? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Abrir F, né? Aliás, eu tenho que inserir, né? Então, esses valores eu tenho que colocar RCL, na realidade, né? A gente vai colocar assim, ó. Peraí. A gente vai colocar assim, ó. RCL, a gente vai colocar a tecla N, né? Para ser o primeiro valor. Aí, Enter. Aliás, nem precisa colocar Enter, não. Aí, vamos colocar agora a outra. RCL. I, eu vou colocar a tecla I. E depois, eu vou colocar a tecla, apertar a tecla Y elevado a X. Por último, eu coloco RCL. RCL, qual a próxima tecla aqui? PV.
RCLPV. E depois vou somar, né? Um exemplo aqui, né? Por exemplo, eu pego 2 elevado a 3 mais 5, né? Quanto é que dá isso? Deixa eu fazer aqui na HP. 2, Enter. Aí 3, y elevado a x, depois 5 mais, né? Daria 13, né? Aí vamos fazer aqui o programa. Deixa eu limpar aqui a memória, né? FR/S, Fprogram. Aí vamos lá, programar. Vou apertar RCLN, depois RCLI, aí depois x elevado a y, depois RCLPV e mais. E fecha o programa. Aí vamos colocar, né? No caso, a gente vai colocar o primeiro número, que é o 2, no N, o 3 no I, né? E o 5 no PV. Aí vamos apertar R/S. E ele deu exatamente o valor que a gente tinha achado, né? O 13. Né? 2 elevado a terceira dá 8. 8 mais 5, 13, né? Então, veja que isso vai funcionar para qualquer número, né? Para qualquer número que você quiser colocar. Então, vamos dizer que a gente queira colocar o 5 no primeiro, 5, né? 5 elevado a 2 mais 1, né? 5 elevado a 2 mais 1, que daria 26, né? Então, o 1 no PV. Aperto R/S para dar 26. Então, vejam que criei aqui um programa simples, né, para fazer essa operação. Isso serve para qualquer coisa que vocês, né, forem fazer na HP. Ele traz aqui, na apostila, vocês têm o programa de juros simples e tem o programa de juros de taxas equivalentes. E tem aí outros programas. Aí vocês, para a aula não ficar muito longa, tem 3 programas, vocês vão testar. E aí o mais importante é que no final vocês deixem esse programa aqui, ó, que é o da taxa equivalente. O da apostila é um pouquinho diferente desse daqui, ó. Se vocês forem olhar, o da apostila tá um pouquinho diferente desse daqui. Mas ambos fazem a mesma coisa, tá certo? E aí, eu prefiro que vocês deixem esse daqui, porque é o que realmente eu acho mais fácil de utilizar. Ele já tem um jeito de fazer. Então, eu vou só programar aqui só para finalizar a aula, né? Já para deixar o programa salvo. Então, primeiro apertar FCLX, né? Ó, eu acho interessante que ele já vai dando os comandos e o que vai aparecendo no visor. Então, só para finalizar, vou programar aqui, é bem rapidinho. Então, FR/S, né? Ficou 00 e o traço. Aí Fprogram, para limpar, né? Vai ficar 00 e a barra. Agora eu vou colocar 1, né? Vai aparecer 01 e barra. Agora RCLI. Aí apareceu exatamente esses números, né? Agora porcentagem. Apareceu 3,25. Depois mais. Aí depois x mais ou menos y, né? Aí agora RCLN. Agora, o botão de dividir, tá certo? O botão de dividir. Depois, aperta o botão de y elevado a x. Veja o que está aparecendo nos números, né? Se vocês trocarem alguma tecla e ficar com uns números diferentes, é porque deu alguma coisa errada. Aí, 1, depois o menos, né? Aí, é x, que é essa tecla aqui. Aí depois o 2, depois o botão de vezes. Aí depois vou apertar a tecla G e essa tecla aqui, ó, GTO, e aperto o 0 duas vezes. 1, 2. Aí veja que apareceu esse número, 1443, 300. E aperto FR/S. Aí que é bem simples, né? Para usar vocês já sabem. Por exemplo, eu quero transformar
24% ao ano em mês, né? Quanto é que dá essa taxa em mês? Aí você vai colocar a taxa, né? No caso, 24, a taxa dada, aperta o botão de ir. Essa taxa que está ao ano, mas você vai colocar o período em dias. Um ano tem 360 dias, você coloca 360 N. Aí você quer em meses, né? Então, um mês tem 30 dias. Aí você coloca 30 e aperta a tecla R/S. Aí ele vai dar aqui, ó, 1,81% ao mês. Então, 1,81% ao mês, né? No instante, fez diferente você utilizar aquela fórmula, né? 1 mais a taxa maior igual a 1 mais a taxa menor elevado a t, né? Muito mais simples, né? Muito mais fácil do que calcular aquilo tudo, né, gente? Então é isso, aqui é apenas uma noção de programação, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do que ela faz. Então vão explorando, né? Vão tentando. Primeiro faz um caso básico, e esse caso básico vai servir para todos, e aí vocês vão explorando, né? Qualquer dúvida é só me chamar, tá certo? Um abraço e tchau.